Na aula passada, então, nós estávamos falando do nestorianismo e do concílio de Éfeso. Vamos recordar que os concílios do século V, os concílios de Éfeso e de Calcedônia, foram concílios cristológicos. Recordar também a data. Éfeso, 431, Calcedônia, 451. Nós gostaríamos agora de ver o que é que aconteceu entre Éfeso e Calcedônia e chegar ao concílio de Calcedônia. Mas antes disso, seria importante nós darmos uma passada um pouco nessa questão da teologia. Não é? Nós já acenamos para o problema do apolinarismo. Quem se lembra o que é apolinarismo? Quem foi Apolinário? Apolinário de Laodiceia foi um bispo, não é? Antioqueno de origem, por isso ligado à escola de Antioquia. Vocês estão lembrados que são duas grandes escolas teológicas nessa época, Antioquia e Alexandria. Antioquia tinha a tendência de quê? De olhar para Cristo e separar. Enfatizava a separação entre o divino e o humano. E Alexandria enfatizava a união entre o divino e o humano. A heresia, ou seja, a teologia antioquena levada ao extremo, deu uma heresia chamada nestorianismo, que é a separação tão grande entre a natureza humana e a natureza divina que não são somente duas naturezas, mas são também duas pessoas. Então, por isso, Nestório proibia que se chamasse Jesus que se dissesse que Maria era a mãe de Deus. Maria só podia ser chamada de mãe de Cristo, que Cristo é uma coisa, o Logos é outra. São duas realidades diferentes. E os alexandrinos enfatizam a união, vão dar origem a uma outra heresia, que é a heresia que nós vamos ver no concílio de Calcedônia, que é o monofisismo, excesso de união. Você chega a dizer não somente que Jesus é uma só pessoa, mas Jesus é uma só natureza. Tá ok? Antes de olharmos para o monofisismo, vamos dar uns passos para trás e lembrar essa história de Apolinário de Laodiceia e o relacionamento dele com o arianismo. É uma forma da gente unir o século IV com aquilo que a gente viu, Nicéia e Constantinopla, e o século V com o que nós veremos em Calcedônia também. Olha só, vamos voltar para o século dos debates arianos. Por que é que Ário negava a divindade do Logos, do Verbo eterno? Porque, vejam só, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, que se fez carne, estava unida a uma humanidade. Agora vejam só. Para que a palavra de Deus seja eterna, perfeita, imutável, etc., etc., ela precisa de alguma forma estar separada dessa humanidade, ao mesmo tempo que para nos salvar ela precisa estar unida. Entenderam a dificuldade? Por quê? Quando você olha para a cruz de Cristo, a grande dificuldade é a cruz. Quem foi que sofreu na cruz? Quem sofreu na cruz foi o nosso Salvador, a palavra de Deus que se fez carne. Então vejam que o pessoal de Alexandria, de onde vinha Ário, tinha a tendência
de unir bastante a palavra com a humanidade, e unia tanto o Filho de Deus eterno com a humanidade, que eles não podiam aceitar, Ário não podia aceitar que essa palavra fosse divina. Por quê? Porque como é que Deus morre na cruz? Como é que Deus sofre na cruz? Tá dando para entender o problema? Ok, então não está dando para entender. Então vamos entender. Vou começar tudo novo. No século IV, o problema era a Trindade, não é isso? Século V, o problema é a Cristologia. Só que o problema da Cristologia já está presente no século anterior. Vamos explicar como. Olha só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que Ário entendia essa história? Ele entendia essa história através de subordinação. O Pai é que é Deus de verdade, o Filho ele é menorzinho e o Espírito Santo é menor ainda. Nós não cremos assim. Nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus, os três são igual dignidade, os três devem ser igualmente adorados, os três não têm um maior do que o outro. Ok? Até aí estamos juntos? Muito bem. Problema. Se o Filho é verdadeiramente Deus, eterno e todo-poderoso, como é que Deus eterno e todo-poderoso se encarnou e morreu na cruz? Deu para entender a dificuldade? A dificuldade é intelectual, teórica. Como é que Deus, sendo eterno, todo-poderoso, imutável, perfeito, impassível, veio e viveu tantas fragilidades como a gente vê no Evangelho? O que é que a gente vê no Evangelho a respeito de Jesus? Que Jesus, por exemplo, aprendia as coisas. Não é? Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Como é que Deus pode aprender alguma coisa? Tá vendo o problema? Está enxergando o problema? Ora, Jesus sofreu na cruz. Como é que Deus pode sofrer na cruz? Jesus morreu na cruz. Como é que Deus pode morrer na cruz? Então, tem uma saída. A saída é dizer: este filho aqui não é tão divino. Ele é menos do que o Pai. O Verbo, a palavra de Deus eterna, o Filho, não é divino. Ele é uma criatura. Ah, bom, se ele é uma criatura, então dá para ele aprender, dá para ele sofrer, dá para ele fazer várias coisas, porque ele não é divino. Deu para entender como é que o arianismo influencia na cristologia? Influencia em Cristo? Então, Jesus Cristo seria o quê? Uma criatura, que é a palavra de Deus, que se fez carne, mas é sempre uma criatura imperfeita, uma criatura passível, uma criatura que pode sofrer. E por isso pode morrer na cruz. Se você diz que Jesus não é Deus, está garantido o fato de que ele, de fato, sofreu na cruz, etc, etc. Está entendendo isso? Agora, qual é o problema aqui? O problema é que você está unindo demais a humanidade com a palavra, com o Filho. Você une demais. Quando você une demais, quem que morreu na cruz? Foi o Filho de Deus. Então Deus morreu na cruz. Uniu demais. Pronto, aí criou o problema.
Mas não foi a divindade que morreu na cruz. Não foi a natureza divina que morreu na cruz. Foi a natureza humana. Então tem que distinguir, tem que separar. Entendeu? Então aqui que está a grande dificuldade. Se você une demais, você vai ter que dizer que Deus sofreu. Isso não dá para dizer, né? Que a divindade sofreu. Se você separa demais, então nós não fomos salvos, porque Deus também não está nem aí com a gente. Entenderam a dificuldade? Então, como é que isto foi superado? É o que nós vamos ver. Mas já na época de Ário, tinha um adversário de Ário, chamado Apolinário de Laodiceia, um bispo chamado Apolinário, que combateu muito o arianismo, mas, apesar de ter combatido muito o arianismo, ainda tinha muitas influências de Ário. E que influência de Ário foi que ele continuou tendo? É que ele pensava que o Cristo era a união de quê? A união da palavra, do Logos, com a carne, ou seja, somente o corpo, né? Logos, sarx. Tá? Logos é o quê? A palavra, é o Filho Eterno. E sarx é o quê? É a carne. Então, como é que Apolinário de Laodiceia pensava Jesus? Ele pensava que Jesus era a palavra de Deus que veio ao mundo, pegou um corpo e começou a animar esse corpo. De tal forma que nós somos o quê? Corpo e alma. Alma e corpo. A alma e o corpo são uma união e fazem um homem. Ok? Então quem seria Jesus? Jesus seria um corpo humano e no lugar da alma, a palavra, o Logos, o Filho, Deus. Entenderam? Ou seja, o apolinarismo, se você quiser colocar numa frasezinha o que é a heresia do apolinarismo, a heresia do apolinarismo é a heresia segundo a qual Jesus não tem alma. O corpo de Cristo é apsíquico. Tá? Apsíquico quer dizer sem alma. E é a palavra de Deus que está tomando o lugar da alma. O Verbo eterno, o Filho eterno. Vejam só. Qual é a dificuldade desse pensamento do nosso amiguinho Apolinário? É que agora, apesar dele combater o arianismo, ele era contra o arianismo, mas apesar dele ser contra o arianismo, ele deu instrumentos para o arianismo com essa teologia dele. Por quê? Porque se Jesus, se o Cristo é somente a palavra e um corpo, quem foi que aprendeu as coisas? A palavra de Deus aprendeu as coisas, não foi a alma humana que aprendeu. Porque nós cremos que quem aprendeu, quem sofreu, quem agonizou, foi o quê? Foi a natureza humana. Então, foi a alma humana. Jesus nasceu sabendo das coisas? Não. Ele não sabia das coisas, ele teve que aprender. A gente não canta naquela música do Padre Zezinho, né? Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Jesus aprendeu com Maria a falar, né? Mamãe, papai, ele aprendeu. Como todos nós. A alma humana de Cristo foi aquela que sofreu angústias, incertezas, como a nossa alma sofre. Mas se você tira a alma e diz que é
Deus que entrou num corpo, quando você vê que esse Deus entrou num corpo e começou a sofrer, esse Deus é muito pouco divino, né? Deu para entender a dificuldade? Hein? Quer dizer, esse filho não é tão divino assim para ele estar sofrendo desse tanto. Então, se você nega a alma humana de Jesus, você cria uma dificuldade enorme. E você termina negando que o Filho de Deus seja Deus. Entenderam? Então, esta ideia de Apolinário de Laodiceia, apesar de Apolinário ser anti-ariano, ser contra-ário, essa ideia de Apolinário de Laodiceia foi usada pelos arianos contra nós, católicos, porque eles diziam: como é que o Verbo é eterno, divino e perfeito, se ele aprende as coisas, sofre, muda, se angustia? Entenderam? Então vejam como também a concepção que a gente tem de Cristo influencia na fé trinitária. Ora, Apolinário de Laodiceia tinha então a visão de Cristo, uma cristologia do tipo Logos Sarx, ou seja, união do Logos com a carne. E como é a nossa cristologia? A nossa cristologia é do tipo Logos Anthropos. O que é Anthropos? Anthropos é o homem, o ser humano. Antropologia é o estudo do ser humano. Nós pensamos que a palavra eterna de Deus se uniu não à carne, mas ao homem. E quando lá em São João diz que o Verbo se fez carne, a palavra carne ali quer dizer o homem completo, corpo e alma. Está claro isso para vocês? Que Deus, quando ele se fez homem inteiro. Corpo e alma, não somente corpo. Isso é muito importante, tá? É importante vocês recordarem isso, porque é a alma humana de Jesus que explica muitas das nossas dúvidas. Quando Jesus chega e diz assim: o dia e a hora do fim dos tempos só o Pai sabe, né? E o Filho do Homem não sabe. Jesus está dizendo, está confessando a sua ignorância. Vocês acham que o Filho eterno não sabe quando é o dia e a hora? Claro que ele sabe. Quem é que ignorava então? O Filho do Homem, ou seja, a alma humana de Jesus. Está entendendo? Vamos recordar, para vocês perderem as confusões na cabeça de vocês, né? Vamos esclarecer, recordar mais uma vez a diferença entre o conceito de natureza e o conceito de pessoa. Pessoa é uma coisa, natureza é outra. Pessoa responde a que pergunta? Quem é? E natureza? Qual é a pergunta? O que é? Isso. Então, quando eu digo assim, Jesus cuspiu no chão, pegou o cuspe e colocou na boca, não, fez lama e colocou no olho do cego, tá? Para curar o cego. De quem era este cuspe? Quem? Uma pessoa divina. O que é que tinha cuspe? A natureza humana. É evidente que a natureza humana cospe e a natureza divina não cospe. Está entendendo?
Está claro para vocês isso? Que Deus não precisa de glândulas salivares, mas a natureza humana precisa. Quando Jesus, lá na cruz, diz: tenho sede. Quem é que tem sede? É uma pessoa divina. Mas o que é que está com sede? Não é a divindade que está com sede. É a humanidade que está com sede. Está entendendo? É a natureza humana de Cristo que está com sede, porque ele teve uma hemorragia, e aquela hemorragia causa uma sensação lancinante de sede, e a sede de Jesus na cruz só poderia ter sido aplacada com uma transfusão de sangue. Por mais que dessem água para ele beber, aquilo não ia saciar a sede dele. Porque o problema é que ele sangrou demais e estava com sede. Hemorragia. Quem teve hemorragia? Uma pessoa divina. Mas o que é que sangrou? A natureza humana. Então, o resultado de Éfeso e de Calcedônia é que nós vamos dizer que em Jesus existe uma só pessoa e duas naturezas. Uma só pessoa, essa pessoa é divina. E duas naturezas, essas duas naturezas são humana e divina. Está claro isso para vocês? Então, quando eu digo que Jesus tem duas naturezas, ele tem a natureza divina, porque ele é a palavra de Deus eterna, e ele tem a natureza humana, ou seja, ele é homem completo, anthropos, e como homem completo, ele tem corpo, em grego, soma, e também tem alma, em grego, psique. Ok? Jesus tem corpo humano e alma humana. Portanto, o sujeito que faz as coisas que Jesus faz é um sujeito divino. Mas a natureza que opera, não é, nos seus atos humanos elementares é uma natureza humana. Portanto, é por isso que eu compreendo que a mesma pessoa, olha só, uma só pessoa, a mesma pessoa sabe de tudo e ao mesmo tempo pode ser ignorante. Porque a natureza divina sabe de tudo, mas a natureza humana ignora. Tem que aprender. Mas como é que Jesus sabia tantas coisas? Está escrito lá no Evangelho que Jesus conhece o que está no coração do homem. Não era necessário que ninguém lhe dissesse nada, porque ele sabe o que está no coração do homem. Jesus profeticamente sabe das coisas, ele vai, né, adivinha. Quem me tocou? Senti uma força saindo de mim, essas coisas assim extraordinárias que Jesus sabe. Depois a própria sabedoria dele, ou seja, os ensinamentos dele não são ensinamentos humanos. Ele ensinava com autoridade divina. Como é que Jesus aprendeu tudo isso? Bom, ele aprendeu tudo isso porque o Pai revelou a ele, porque era necessário para a sua missão aqui na Terra. Mas ele precisou aprender. E começou a aprender muito cedo, porque lá no templo, com 12 anos de idade, ele já está dando lição para o pessoal. Está entendendo? Pode perguntar. Veja, é muito difícil a gente avaliar pessoas históricas. A gente avalia heresias. Veja só, o arianismo é uma heresia.
Agora, a pergunta é, Ário era ariano? Entendeu? A pessoa histórica de Ário pensava realmente tudo aquilo que hoje a gente chama de arianismo? A gente pode debater. Entende? Vocês viram, falei na aula passada, que Ário estava cheio de boas intenções porque ele queria salvar o monoteísmo. Nas aulas passadas, né? Ele queria salvar o fato de que Deus é um só. Então, como é que Deus pode ser um só e ter um filho que seja Deus igual a ele? Ele não entendia isso. Agora, esta é a heresia principal de Ário. Agora, isto afeta a forma como Ário também pensava o Cristo. Como Ário pensava Jesus encarnado. Ele pensava Jesus encarnado e via as fragilidades de Jesus encarnado e dizia, tá vendo? Isso prova que essa palavra não está com essa bola toda, né? Que o Logos não é isso tudo. Agora, por que ele dizia isso? Porque faltavam as palavras, porque faltavam os conceitos? Claro, veja, gente, os conceitos a igreja foi criando aos poucos. Entende? A igreja acreditava, mas ela precisou criar palavras para expressar o que ela acreditava. Não é? Você, vamos pegar uma coisa assim bem concreta. Você é você, né? Você é você há quantos anos? Uns de vocês são vocês há 18 anos, 19 anos, 20 anos, né? Etc. Você é você há 20 anos. Mas me diga, quantos de vocês foi exatamente quando entrou no convento, quando entrou no seminário, que vocês começaram a saber dizer quem vocês são? É ou não é? Vocês não sabiam se dizer. De repente você tem que ir para uma formadora, ir para um formador e tem que se dizer. E nós, formadores, uma das grandes missões que nós temos é ajudar vocês a encontrarem palavras para se dizer. Porque vocês não necessariamente têm essas palavras. Vocês sentem um mal-estar difuso, assim, que não sabe, né, bem o que é que está acontecendo. Aí a gente vai puxando a língua, vai dizendo, escuta, então, pera lá, quais são os sintomas, né? Ah, eu estou assim, desse jeito, isso, aquilo, etc. Ah, bom, isso aí chama-se ansiedade. Entendeu? Ah, tá. Aí dali pra frente a pessoa começa a dizer, eu estou ansioso. Mas não sabia dizer. Não tinha palavras para dizer. Você é ansioso há 10 anos, mas não sabia dar nome para isso. A igreja é assim também. A igreja nasceu, ela acreditava, ela tinha fé, ela cria em Jesus Cristo. A fé da igreja sempre foi católica, sempre foi perfeita. Só que ela vai tomando consciência de quem ela é aos poucos e vai elaborando a linguagem para se dizer aos poucos. Está entendendo? Não é que a partir de Niceia Jesus ficou consubstancial ao Pai. Não, em Niceia nós arranjamos uma palavra para dizer que o Filho e o Pai são da mesma substância. Está entendendo? As heresias, apesar de serem um evento traumático para a igreja, contribuíram para o crescimento da igreja. Por quê? Porque é mais ou menos como uma gripe, né? Você vai criando anticorpos, né? Você vai se armando para combater aquilo que pode te fazer mal. Então, as heresias estão aí para nos lembrar, muitas vezes, que existe alguma coisa na nossa pregação que está desequilibrada. A nossa fé é católica.
Mas, por exemplo, você vai e enfatiza demais a humanidade de Cristo. Aí, os monofisistas vêm dizer, não, mas ele é Deus, etc. Aí você sabe que você tem que dizer que ele é Deus. Aí você enfatiza demais a divindade. Aí vem, sei lá, os teólogos modernos que querem enfatizar que Jesus é homem, igual a nós em tudo. E você se lembra, não, é verdade, ele é igual a nós em tudo. Então as heresias têm uma contribuição para trazer à consciência a nossa fé de forma plena. Tá? Então tem uma contribuição positiva. Assim como um vírus tem uma contribuição positiva para o corpo. Você pega uma criança que nunca tem contato nenhum com vírus, vive num ambiente completamente asséptico, né? Perfeitamente limpo. Quando tiver a menor doençazinha, a criança morre. Porque não criou anticorpos, né? Então também a igreja tem essa dimensão. Tá? Então vejam só. Apolinário de Laodiceia viveu no século anterior ao concílio de Éfeso de Calcedônia. Viveu antes das controvérsias cristológicas, mas já era uma heresia cristológica. Então, aos poucos a igreja foi tomando consciência de que Jesus era plenamente homem, Jesus era plenamente Deus. O que é que aconteceu em Éfeso, que nós vimos na aula passada? Esta distinção entre Deus e homem estava exagerada por Nestório. Não é? Exagerou demais essa separação entre Deus e o homem. E agora? Agora, depois de Éfeso, nós vamos cair na tentação contrária, que é exagerar demais a união. Ou seja, vamos voltar para aquela tentação de Apolinário. Apolinário unia demais. Tá? Unia demais. De tal forma que as duas naturezas começaram a se misturar. Né? Natureza humana incompleta fica misturada com a natureza divina. Então, quem é que tem fome é o Logos, quem é que tem sede é o Logos, uniu demais. Está entendendo que ele uniu demais? Então esta é a tendência que vai surgir depois, sobretudo na escola de Alexandria. Então Alexandria, né, enfatizava muito essa coisa da unidade. A tal ponto que São Cirilo de Alexandria, que foi o grande vitorioso do concílio de Éfeso, chegava a dizer que em Jesus havia uma só natureza. Aí você vai dizer, tá vendo? Cirilo era herege. Não. Cirilo não era herege. Acontece que Cirilo não sabia como expressar plenamente a fé usando a linguagem, porque a linguagem não tinha sido ainda criada. Tá? Essa linguagem, essa distinção de uma pessoa, duas naturezas. Porque o que é que Éfeso fez? Éfeso só disse, Maria Theotokos. Maria é a mãe de Deus. E com isso, enfatizou a unidade. Só que aí, depois disso, depois de Éfeso, as coisas desandaram. Por quê? Porque começaram a enfatizar tanto essa unidade que não se via mais distinção entre a natureza humana e a natureza divina.
Então surgiu, depois de Éfeso, quando Cirilo já tinha morrido, né? Nestório já tinha morrido. Depois de Éfeso surgiu um monge chamado Eutiques. Eutiques era um abade. No Oriente, o abade chama-se arquimandrita. Uma mândria é uma manada, né? A arquimandrita é aquele que está na frente da manada. Ou seja, é que está cuidando das ovelhas. Portanto, o abade, que cuida dos monges. Eutiques era monge onde? Em Constantinopla. Não sei se vocês se lembram, Nestório era patriarca de Constantinopla e toda a confusão começou porque Nestório era, antes de ser patriarca de Constantinopla, ele era monge e era padre de Antioquia. E lá em Constantinopla tinha monges e padres que estavam ligados a Alexandria. Nestório era o bispo, começou a dizer que Maria era Christotocos, mãe do Cristo, e não mãe de Deus, Theotokos. Aí os monges ligados a Alexandria, que gostavam muito da união Deus e homem, começaram a incriminar Nestório, lá em Alexandria, na mesma cidade, entendeu? Ou seja, o bispo estava tendo um conflito com os monges da cidade dele. O que aconteceu? Os monges apelaram para Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria começou a armar uma discussão, fez um concílio no Egito, foi para Roma, convenceu o Papa, voltou, fizeram um concílio em Éfeso, condenaram Nestório, Nestório foi deposto. Acabou. O resultado final do concílio de Éfeso foi uma igreja dividida. Por quê? Nestório foi condenado. Mas não somente Nestório, todo o pessoal de lá da Síria, de Antioquia, também foi condenado. João de Antioquia, né, foram condenados. Então ficou aquela divisão. Alguns anos depois de Éfeso, eles se uniram, conseguiram fazer um concílio que uniu todo mundo em 333. Mas aí logo depois, Cirilo morreu, o pessoal que fez essa união morreu, e os monges de lá de Constantinopla é que começaram agora a criar o problema. Antes, os monges de Constantinopla acusaram Nestório de herege, conseguiram a condenação de herege. Agora, eles ficaram hereges. Aqueles que tinham acusado antes ficaram tão convencidos, digamos assim, da sua vitória, que desequilibraram para o outro lado. Então, Eutiques era um abade de lá de Constantinopla, portanto, ligado àqueles que tinham acusado Nestório anos antes, ligado a Alexandria. E o que é que Eutiques dizia? Eutiques dizia que em Jesus só existe uma natureza. E ele enfatizava isso tanto, muito mais do que Cirilo, que o pessoal começou a ver que ele estava inventando uma nova heresia. Essa heresia nós vamos chamar de heresia monofisita. Ok? Heresia monofisita. Bom, quem era o patriarca de Constantinopla nessa época? Era um sujeito chamado Flaviano. Flaviano
começou então a investigar a posição desse monge. Vejam, é a mesma cidade, né? E não são as mesmas pessoas, mas é sempre o bispo contra os monges, na mesma cidade. Em Éfeso, o bispo foi condenado e os monges venceram. Em Calcedônia, os monges foram condenados e o bispo venceu. Entenderam? Que é uma diferença. Que aqui está a diferença. Em Calcedônia, em Éfeso, o que é que a igreja fez? Condenou quem separava demais. Em Calcedônia, o que é que a igreja fez? Condenou quem unia demais. Olha o equilíbrio da fé católica. Está entendendo? Em Éfeso, a igreja condenou o patriarca de Constantinopla. Em Calcedônia, a igreja condenou os monges de Constantinopla. Deu para entender? Então, o resultado final de Calcedônia vai ser o quê? Que nós vamos professar a fé que Jesus, o Cristo, é uma só pessoa com duas naturezas. Nestório exagera no 2 e diz: são duas pessoas e duas naturezas. Os monofisitas exageram no 1, dizem: é uma pessoa e uma natureza. Nós temos o equilíbrio. É uma pessoa e duas naturezas. Existe algo que une, mas existe algo também que distingue. Porque se unir demais, a humanidade desaparece. Se separar demais, a humanidade não fica salva. Esse é o equilíbrio necessário para a nossa salvação. Vejam que a dificuldade do dogma cristológico é sempre uma dificuldade soteriológica, né? De salvação. Como que nós vamos ser salvos se Deus se une tanto à humanidade que a humanidade desaparece, é fagocitada, é diluída? Então não é salvação nenhuma, é perdição que a gente seja diluído em Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e continuar nós mesmos. Somente assim existe salvação. Então, assim, resumindo rapidamente, o que é que aconteceu entre o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia? Não é? São 20 anos, de 431 a 451. O que é que aconteceu? Primeiro, aconteceu que o concílio de Éfeso terminou num cisma, não é? 2 grupos separados. Esses 2 grupos conseguiram se unir 2 anos depois, em 433. Essa união aconteceu porque Cirilo cedeu, não é? Em muitas coisas dele, e o patriarca de Constantinopla, que foi depois de Nestório, um sujeito chamado Próclo, ele conseguiu ser bastante conciliador, tá? Só que, apesar das coisas terem melhorado, surgiu um outro fulano, Eutiques, que era o arquimandrita, ou seja, o abade lá de Constantinopla. Eutiques começa a enfatizar a união em Cristo. Esta união, ela é enfatizada de forma exagerada, e Eutiques, então, na verdade, é o nome principal de uma heresia que a gente hoje chama de monofisismo. Ou seja, que em Jesus Cristo existe uma só natureza. A natureza humana e divina estão unidas. Eutiques era tão influente que ele conseguiu fazer um apelo para Roma, para o Papa, nessa época,
O Papa era São Leão Magno. E um apelo para o imperador contra aquilo que ele achava que ainda era nestorianismo e querendo um pouco condenar o patriarca, que já não era mais o Próclo, mas era o Flaviano. Então, olha só, teve Nestório, Próclo, que foi um conciliador, e Flaviano, que é o patriarca da época de Eutiques, cria então essa briga entre Eutiques e Flaviano. Flaviano era católico, ortodoxo, tudo de bom. Eutiques era herege monofisita, ok? Tá claro para vocês isso? Só que Eutiques foi e alugou o imperador e conseguiu fazer com que o imperador convocasse um segundo concílio em Éfeso. Então, o imperador Teodósio II foi lá, convocou um concílio em Éfeso. Eutiques conseguiu dominar esse concílio, só que o concílio foi uma coisa vergonhosa. De tal forma que o Papa São Leão Magno vai chamar aquilo lá de latrocínio. Não é? Na verdade, foram assaltantes que roubaram o concílio ecumênico. A coisa foi tão indecente que houve uma intervenção da polícia. Não se sabe até que ponto a coisa foi premeditada. O patriarca Flaviano terminou morrendo com essa coisa com os maus tratos e espancamento, a briga que deu. Então Flaviano morreu. Só que, antes de Flaviano morrer, o Papa São Leão Magno já tinha escrito uma carta para ele, dizendo qual era a fé católica. É o chamado, famosíssimo, Tomus ad Flavianum. É o Tomo a Flaviano. Tomo é um volume, né? É um volume dirigido a Flaviano. É uma carta, na verdade, mais do que um tomo, né? A carta do Papa São Leão Magno ao patriarca Flaviano, explicando a fé católica. Esta carta vai ser importantíssima no Concílio de Calcedônia, que nós só vamos ver na aula que vem. Mas, só para vocês entenderem, então, esse período histórico que houve entre Éfeso e Calcedônia. Tá? Então, Éfeso terminou num cisma, teve uma união em 433, depois as coisas começaram a se deteriorar outra vez, finalmente Eutique conseguiu um concílio falso, não é? Em 449 em Éfeso. Esse concílio foi um desastre, além de desastre, teve conflitos físicos, o patriarca Flaviano terminou morrendo e São Leão Magno vai chamar esse concílio falso de latrocínio de Éfeso, tá? Porque na verdade foram assaltantes, não foram padres conciliares. Enquanto este concílio estava lá acontecendo e o Papa não sabia que tinha concílio, o Papa escreveu uma famosa carta ao patriarca Flaviano, que nunca chegou a ler essa carta, porque quando a carta chegou, ele já tinha morrido. Mas é o famosíssimo Tomo a Flaviano, que vai ser lido lá no concílio de Calcedônia, e os padres conciliares vão dizer: Pedro falou por Leão. É São Pedro, é a boca de São Pedro falando pelo Papa São Leão Magno. Tá? Mas isso nós iremos ver com mais detalhes na aula que vem. Pergunta do aluno: o Império já tinha sido dividido nessa época? Sim, o Império já tinha sido dividido nessa época, e o Império Romano do Ocidente estava por cair. Vamos lembrar que São Leão Magno vai ter que enfrentar o famoso Átila.
o Uno. Átila era tão terrível que o pessoal diz que onde o cavalo dele pisava não crescia mais grama, né? Era o flagelo de Deus. Então conta a lenda que São Leão Magno, já velhinho, foi para a cidade, para a porta da cidade de Roma, foi para fora de Roma e levou para Átila, evidentemente, os tesouros do povo de Roma, né? Reuniu todas as riquezas, diz, ó, quem sabe a gente dando dinheiro para o cara, ele não invade a cidade. E assim ele foi lá, negociou, já velhinho, negociou com Átila e Átila não invadiu. Mas conta a lenda que a coisa não foi bem assim. A coisa foi ao contrário, que São Leão Magno foi lá com o poder de Cristo, barrou Átila na porta da cidade, e Átila, nesse momento, viu São Pedro e São Paulo que vinham com espadas na mão contra ele e saiu correndo apavorado. Qual das duas versões é a histórica? Nós vamos descobrir no céu. Tá? Mas, em todos os casos, essa é a ideia de São Leão Magno que barrou Átila na porta da cidade.